Vou aproveitar que eu tô aqui fazendo um cardio, vou fazer um vídeo para vocês. É um vídeo sobre a prosperidade, sobre riqueza, sobre como ficar realmente rico, né? Os padrões aí que a sociedade conhece. Eu tava conversando com o meu time ali agora, eu tava explicando sobre como é que funciona um padrão mental, né? E de todas as pessoas que eu conheço, pessoas que atingiram prosperidade, riqueza de verdade, elas têm, a diferença delas para a maior parte das pessoas é o padrão mental, a maneira que ela tem de perceber as coisas. A gente chama isso de percepção. Então, em 99% dos casos, a percepção é o que manda. Qual que é a percepção que você tem, por exemplo, da vida? Qual que é a percepção que você tem, por exemplo, de fazer o que precisa ser feito? Qual que é a percepção que você tem, por exemplo, cuidar da saúde? A percepção que você tem de trabalhar. Por quê? Porque às vezes a sua percepção sobre trabalho, ela é diferente da percepção de uma outra pessoa. Vou dar um exemplo para você, para que fique mais claro. Vamos supor que para você trabalhar no domingo não pode. Você acostumou, o seu padrão mental é o seguinte: chega sexta-feira, eu quero ir para minha casa porque sábado e domingo é dia de descansar. Isso é uma maneira de você perceber a vida. Uma outra pessoa, ela pode ter a percepção do seguinte: cara, domingo é um dia que eu não tenho pessoas me ligando, é um dia que eu não tenho ninguém enchendo meu saco, então eu vou aproveitar esse domingo e eu vou produzir 10 vezes mais, ou eu vou criar uma nova fonte de renda. Então isso é uma percepção. Você percebe que domingo é do mesmo jeito para as pessoas. Ah, Jeff, mas ao longo da semana, a minha semana ela é puxada. Beleza, isso é uma percepção sua. O que é puxado para você? O que é muito trabalho para você? Então, o que eu estava explicando para o meu time ali agora é que a diferença, tá, que a gente encontra em pessoas bem-sucedidas para pessoas que ainda não atingiram a prosperidade é o padrão mental, é o drive mental. E isso é muito louco, por quê? Porque está no nosso controle mudar esse drive mental, só que aí a gente tem que lidar com o quê? Como foi programado o nosso drive mental? 95% das nossas ações, elas estão ligadas ao nosso subconsciente. Isso é um pouco chato, por quê? Porque dos 1 aos 7 anos de idade você foi programado. E foi empurrado goela abaixo para você essa programação. Então meio que você não está vivendo o seu comportamento, você está vivendo o comportamento de pessoas que te programaram. Então isso é um pouquinho chato, porque como que eu vou mudar isso? Só que tem como, quando você muda sua personalidade. E o que foi ensinado pra gente é que cada um da gente tem uma personalidade, que a gente não precisa mudar a nossa personalidade, que a gente precisa aceitar a nossa personalidade. Só que isso é uma falácia tão prejudicial. Por quê? Porque quando nós estamos falando de mudança de vida, quando nós estamos falando de impacto, a gente tem que mudar a nossa personalidade. A mudança na nossa vida, ela acontece quando nós mudamos a nossa personalidade. Ao mudar a sua personalidade, você muda a sua percepção. Ao mudar a sua percepção, você muda a maneira que você enxerga as coisas. E a maneira que você enxerga as coisas muda as suas ações. E as suas ações trazem resultados diferentes. Vou falar de novo para vocês. A maneira de você enxergar as coisas, ela muda a maneira de você perceber as coisas. Então a maneira que eu percebo, a minha percepção sobre algo, ela muda as minhas ações. E ela mudando as minhas ações, ela muda os meus resultados. Então é como se fosse uma continha uma receita de padeiro, né? A percepção, ela manda. A percepção que você tem em algo, ela manda. Então é um drive mental. Então o que eu estava explicando para o meu time ali é que para você poder atingir certos objetivos, certas metas, você precisa mudar o seu drive mental. Se você não mudar ele, não tem como. Você vai lidar contra as raízes humanas e não tem como. Se você não colocar o seu corpo em coerência, a sua mente em coerência com o seu corpo, seu coração, você não consegue criar um elo que nós chamamos de um elo espiritual, um elo almático, onde existe uma energia cósmica que ajuda você a acordar mais cedo, a correr atrás dos seus objetivos, a fazer o que precisa ser feito. Então, esse drive mental que eu falo é em você mudar suas crenças. Mudar como você enxerga uma coisa. Eu estava dando um exemplo ali de como que, por exemplo, você pode perceber algo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão agora, seja lá qual for. E você fala, cara, é assim que eu preciso tomar essa decisão. Você tem que criar um filtro, um mapa do seguinte:
tudo que eu fiz até hoje em relação a isso não me deu resultado. Então, se tudo que eu fiz até hoje não me deu resultado, quer dizer que quando eu acreditar fielmente que eu tenho que fazer algo, eu tenho que pensar, cara, isso é a minha maneira de pensar e é a minha maneira de agir. Então eu tenho que fazer o oposto do que eu estou querendo fazer. Aí que entra a dificuldade. Como é que você vai querer fazer, como é que você vai fazer aquilo que é o oposto do que você está com vontade de fazer? Na hora que você precisa fazer, é muito difícil, porque você tem que dar o braço a torcer. Você tem que dar o braço a torcer para você poder fazer algo contra a sua vontade. É aí que entra a dificuldade, meu amigo. Então, como que você vai fazer isso? Você precisa fazer um mapa de tudo aquilo que não tem funcionado na sua vida. Tudo que eu tenho feito, por exemplo, em relação a dinheiro. Tudo que eu tenho feito em relação a relacionamentos. Tudo que eu tenho feito em relação à área pessoal. Se não está funcionando, na hora que você precisar tomar uma decisão na sua vida, que estiver relacionado à sua vontade de falar, eu preciso fazer isso desse jeito, você tem que parar e pensar e falar, peraí, mas isso é o meu padrão. Essa é a maneira como eu enxergo. Então, se não tem funcionado para mim, eu tenho que fazer o oposto do que eu estou querendo fazer. Tem que dar o braço a torcer. Isso aí que conta a sua vontade. Então, assim, é uma maneira muito fácil de você criar essa percepção. Faça uma lista. Veja tudo que não tem funcionado na sua vida. Comece a fazer o oposto à sua vontade. Se, por exemplo, domingo, sábado de manhã, eu tô aqui agora domingo de manhã, tô fazendo aqui um cardio. E eu tenho que trabalhar o dia todo, gravar vídeos, fazer um tanto de coisa. Só que no passado a minha percepção de domingo era o seguinte: é um dia de descanso, é um dia de eu não produzir, é um dia que eu não vou fazer muitas coisas, correto? Eu tive que mudar minha percepção. Quando chegava domingo, era o dia do quê? Vou dormir até mais tarde. Se não estava funcionando para mim tudo que eu estava fazendo, e aí domingo eu acordava de manhã e falava, vou dormir até mais tarde, o que meu cérebro falava? Cara, faça o oposto a isso. Porque você fazendo o oposto, você vai estar indo contra os padrões que não estão funcionando. Então a chance de você acertar aí aumenta. Então é isso que eu queria falar com vocês. Aqui de maneira rápida, prática e objetiva. A sua percepção sobre a vida, a sua percepção sobre ações, ela vai te fazer ter certos resultados. Então faça uma lista daquilo que não tem funcionado para você e mude sua percepção. Se você gosta de algo, passa a não gostar. Se você não gosta de algo, passa a gostar. E faça esses ajustes e eu tenho certeza que seus resultados serão diferentes. Não garanto que serão do jeito que você quer, mas acredito que um degrau a mais em rumo ao seu objetivo vai ser. Então é isso. Guardo você no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Valeu!